Olá, Ellen. Boa noite a você e aos inscritos do seu canal. Meu nome é Marcelo Moraes, sou médico e resolvi compartilhar uma experiência que tive na época de minha residência. Era uma época fria do mês de julho quando comecei a trabalhar no necrotério da cidade. Não vou citar a cidade aqui em questão. Localizado na parte mais antiga e sombria da cidade, o prédio era uma estrutura gótica e imponente que parecia absorver a luz ao seu redor, tornando-a ainda mais sinistra. A construção era bem antiga e com séculos de existência e muitas histórias para contar. Eu, um jovem recém-formado em medicina, estava ansioso para começar minha carreira. O necrotério, embora não fosse o lugar mais convidativo para trabalhar, era um emprego estável e eu precisava disso para começar a minha vida. No entanto, eu não tinha a menor ideia do que me aguardava ali. No primeiro dia, fui apresentado ao Dr. Martins, o patologista-chefe, um homem de meia idade com um olhar sombrio e um senso de humor ainda mais sombrio. Ele parecia fazer parte do necrotério tanto quanto os corpos que lá repousavam, e a primeira coisa que ele me disse com um sorriso misterioso no rosto foi: "Ouça bem, rapaz, este lugar é mais do que aparenta. Às vezes você pode ouvir coisas, ver coisas. Não deixe que isso te assuste." Eu ri, pensando que era apenas uma piada para assustar o recém-chegado. Mas, com o passar dos dias, comecei a perceber que o Dr. Martins não estava brincando. Coisas estranhas começaram a acontecer. Em uma noite, enquanto eu estava sozinho no laboratório, os instrumentos cirúrgicos começaram a se mover por conta própria, caindo das bancadas e criando um barulho estridente. E em outra ocasião, um corpo que eu tinha acabado de examinar simplesmente desapareceu da mesa de autópsia e foi encontrado em uma sala trancada. Eu acho que vocês podem imaginar o susto que eu passei. Fora o aperto de ter que dar conta de um corpo que eu tinha acabado de periciar. Foi então que comecei a ouvir os sussurros. Eram vozes baixas, quase inaudíveis, ecoando pelos corredores frios do necrotério, e eu não conseguia entender o que diziam, mas sentia uma sensação desconfortável de que eu estava sendo observado e de que eu não estava sozinho. Apesar do medo crescente, decidi manter o meu trabalho. Eu precisava disso e convenci a mim mesmo de que eu estava apenas imaginando coisas. Porém, em uma noite, algo aconteceu que mudou completamente tudo em minha vida. Naquela noite, eu trabalhava até tarde. O necrotério estava silencioso, exceto pelo zumbido contínuo do sistema de refrigeração. Eu estava sozinho, ou pelo menos eu pensava que eu estava sozinho. Enquanto eu estava absorto em meu trabalho, ouvi um som abafado vindo da sala ao lado. Parecia o som de alguém batendo em uma porta. A princípio eu ignorei, pensando que era apenas o vento, mas o som continuou cada vez mais alto e mais insistente. Com o coração batendo forte, levantei-me da minha cadeira e fui até a sala de onde vinha o som. Eu abri a porta lentamente, espiando dentro da sala escura, e como eu esperava, ela estava vazia. Mas então, algo me chamou a atenção. A porta do armário de armazenamento no canto da sala estava entreaberta, e eu podia jurar que ela estava fechada quando eu verifiquei pela última vez. Eu me aproximei lentamente do armário. Cada batida do meu coração parecia ressoar no silêncio do necrotério. Eu estendi a mão para abrir a porta completamente, mas antes que eu pudesse tocá-la, ela se abriu com um rangido alto e dentro do armário havia um corpo, um dos que eu tinha examinado mais cedo. Mas não era isso que me deixou sem fôlego.
O corpo, que estava claramente morto horas atrás, estava agora olhando para mim. Seus olhos, que eu mesmo havia fechado, estavam abertos, fixos em mim. O meu susto foi tão grande, Ellen, que eu gritei e recuei, tropeçando e caindo no chão frio. E quando eu me virei para olhar novamente, o corpo tinha desaparecido. O armário estava vazio. Desde aquela noite, eu nunca mais fiquei sozinho no necrotério. Eu podia sentir a presença dos mortos à minha volta, ouvir os seus sussurros, vendo suas sombras se movendo pelos cantos dos meus olhos. Eu sabia que eles estavam lá, e eles sabiam que eu podia senti-los. Deixei este emprego pouco tempo depois. Não consegui suportar a constante sensação de terror que me consumia todos os dias. Mas, mesmo agora, anos depois, eu ainda posso ouvir esses sussurros, posso sentir os olhares frios dos mortos. Aquele necrotério pode ter me deixado, mas a sensação de que eu tenho é que eu nunca consegui deixar o necrotério, ou vice-versa. Pesquisei sobre a história do necrotério e descobri que era realmente assombrado. Um século atrás, era um hospital que cuidava dos doentes durante uma terrível epidemia. Muitos morreram ali e diziam que suas almas nunca encontraram descanso vagando pelos corredores e salas do prédio. Eu decidi que tinha que fazer algo para ajudar essas almas a encontrar a paz. Com a ajuda de um médium local e autorização, preste bastante atenção, a autorização dos responsáveis pelo local, conseguimos fazer uma sessão de espiritismo no necrotério para tentar ajudar essas almas. Foi uma experiência arrepiante, mas ao mesmo tempo senti uma estranha sensação de alívio. As vozes pareciam mais calmas, menos desesperadas. Desde então, os sonhos pararam. A sensação de estar sendo observado desapareceu, mas ainda lembro vividamente das minhas experiências no necrotério. Agora, quando passo pelo prédio antigo, não sinto mais medo, mas uma estranha sensação de respeito. Afinal, aquele lugar me ensinou muito sobre a vida, a morte e o que vem depois dela. Este é o meu relato, Ellen. Pode não ser muito assustador, mas só eu sei o que eu passei. Compartilho aqui a minha história não para assustar, mas para lembrar a todos que a morte é apenas uma parte da vida e que devemos respeitar aqueles que partiram antes de nós. E talvez, apenas talvez, eles ainda estejam aqui observando e esperando para serem lembrados. Muito obrigada por compartilhar o meu relato e uma boa noite a todos.